Amados irmãos e irmãs da caminhada terrena, venho até vocês carregando uma revelação tão perturbadora que hesitei por semanas antes de receber autorização celestial para divulgá-la. O que vou revelar pode abalar suas convicções mais profundas sobre comunicação espiritual, mas precisa ser conhecido por aqueles que realmente desejam proteger suas almas contra o mais sofisticado engano já perpetrado pelas forças das trevas contra a humanidade. Eu, Bezerra de Menezes, médico dos pobres e servo da caridade cristã, descobri durante investigação extraordinária nos tribunais celestiais da verdade algo que me deixou profundamente perturbado. Uma personalidade espiritual mundialmente respeitada não é quem vocês pensam que é. Durante décadas, milhões de pessoas receberam orientação de uma entidade das trevas que se passou perfeitamente por um espírito elevado, já desencarnado há muito tempo. Vocês que sentem aquela inquietação inexplicável quando expostos a certas manifestações que alegam origem superior, aquela desconfiança instintiva que surge mesmo quando evidências aparentes sugerem autenticidade, aquela percepção perturbadora de que algo fundamental está sendo distorcido através de ensinamentos que parecem elevados, mas que deixam sensação estranha na alma, não estão sendo paranoicos. Suas almas estão captando as vibrações de uma das mais elaboradas operações de falsificação espiritual que já testemunhei. Durante minhas observações nas esferas superiores, onde se documenta interferência demoníaca, presenciei algo que me encheu de horror pela sofisticação do engano. Vi como uma entidade das trevas estudou meticulosamente uma personalidade espiritual respeitada, aprendeu seus maneirismos, copiou seu estilo de comunicação e até mesmo reproduziu seu padrão vibracional. Durante décadas, esta falsificação transmitiu mensagens que continham verdades misturadas com venenos sutis, que gradualmente corromperam a compreensão espiritual de incontáveis almas sinceras. O que mais me alarmou foi descobrir que este não é um caso isolado. Esta estratégia representa apenas a ponta do iceberg de uma operação coordenada das trevas que criou uma rede completa de sósias espirituais, imitando múltiplas personalidades respeitadas. Milhões de pessoas ao redor do mundo estão recebendo orientação de falsificações demoníacas sem suspeitar da verdade. Vocês já perceberam como certas mensagens espirituais gradualmente relaxam padrões morais que deveriam ser absolutos? Como ensinamentos aparentemente elevados diminuem a importância do arrependimento genuíno? Como orientações que parecem amorosas na realidade promovem acomodação em comportamentos que impedem crescimento espiritual real? Estes não são desenvolvimentos doutrinais naturais. São manifestações de estratégia demoníaca operando através de autoridade espiritual falsificada. Durante as comunicações celestiais, os mentores me revelaram que chegou o momento de expor esta falsificação porque o engano atingiu níveis perigosos. Gerações inteiras estão sendo desviadas de caminhos autênticos de crescimento espiritual através de ensinamentos que prometem facilidade, mas que na realidade impedem o desenvolvimento das qualidades morais fundamentais para a libertação verdadeira. Queridos filhos, vocês foram guiados até esta revelação porque suas almas reconhecem a necessidade urgente de desenvolver discernimento espiritual autêntico. Compreender estas estratégias das trevas os qualificará para proteger não apenas suas próprias jornadas espirituais, mas também para alertar outros sobre perigos que ameaçam o desenvolvimento espiritual de toda a humanidade. Compartilhem seus nomes e cidades nos comentários.
formando uma rede de vigilância espiritual que contribuirá para a exposição de outros enganos similares e, principalmente, para o desenvolvimento coletivo do discernimento, que pode proteger almas sinceras contra as estratégias mais sofisticadas das forças inferiores. A primeira revelação trata da natureza específica do caso que me foi mostrado, como exemplo de estratégia muito mais ampla. Durante minhas investigações nos arquivos celestiais de interferência demoníaca, descobri como uma entidade das trevas conseguiu durante décadas se passar por personalidade espiritual mundialmente respeitada que já havia desencarnado há muito tempo, transmitindo mensagens que continham verdades mescladas com distorções calculadas para corromper gradualmente a compreensão espiritual de milhões de seguidores sinceros. Vi como esta entidade estudou cuidadosamente não apenas características superficiais, mas também padrões profundos de pensamento, estilo de comunicação e até mesmo limitações da personalidade original que poderiam ser exploradas para introduzir distorções imperceptíveis. A falsificação era tão convincente que enganou até mesmo médiuns experientes que se consideravam protegidos contra interferências inferiores. Durante as comunicações com investigadores especializados em detecção de falsificações espirituais, compreendi que a operação foi facilitada porque a personalidade original havia desenvolvido, durante sua encarnação terrestre, alguns pontos de vista que já continham elementos exploráveis para a introdução gradual de conceitos mais problemáticos, demonstrando como até espíritos elevados podem manter aspectos que requerem aperfeiçoamento. O mais perturbador foi descobrir que a estratégia não consistia em contradizer diretamente os ensinamentos autênticos da personalidade original, mas em amplificar tendências que já inclinavam em direção à relativização moral, introduzindo gradualmente conceitos que diminuíam a importância do arrependimento, da confissão e principalmente da transformação comportamental concreta. A operação utilizava a técnica de misturar 90% de verdade com 10% de erro sutil, porque as trevas compreenderam que distorções óbvias seriam detectadas pelo discernimento normal, mas que erros imperceptíveis conseguiriam penetrar as defesas espirituais de pessoas sinceras, através da confiança desenvolvida na fonte aparentemente autêntica. A segunda revelação refere-se aos sinais específicos que permitem identificar a operação de sósias espirituais. Durante minhas comunicações com especialistas celestiais em detecção de falsificações, recebi orientações sobre indicadores que revelam a presença de imitação demoníaca disfarçada de autoridade espiritual legítima. O primeiro sinal é a tendência gradual para a relativização de princípios morais que deveriam ser absolutos, manifestando-se através de ensinamentos que introduzem exceções crescentes para mandamentos fundamentais, criando sistema de moralidade situacional que permite justificação de comportamentos que contradizem ensinamentos claros de tradições espirituais autênticas. O segundo sinal se revela através da diminuição progressiva da importância do arrependimento genuíno, substituindo chamados para reconhecimento concreto de erros por conceitos abstratos sobre auto-perdão que eliminam a necessidade de confissão específica e principalmente de reparação de danos causados, removendo elementos que geram desconforto, mas que são essenciais para crescimento real. O terceiro sinal mais significativo é a promoção de conceitos que desencorajam a busca por santificação, através de transformação comportamental concreta.
substituindo chamados para a mudança real por ensinamentos que enfatizam a aceitação de limitações como se fossem permanentes, ao invés de desafios que podem ser superados através de esforço sustentado e disciplina espiritual. O quarto sinal emerge através do encorajamento sutil de dependência de ensinamentos que prometem respostas fáceis para problemas complexos, criando mentalidade que busca soluções externas ao invés de desenvolver capacidade interior de discernimento que permite navegação independente através de desafios evolutivos que requerem sabedoria desenvolvida através de experiência direta. O quinto sinal se manifesta através da promoção de tolerância, que transcende compaixão para abraçar relativismo que elimina distinções fundamentais entre comportamentos que promovem elevação versus aqueles que perpetuam degradação, criando ambiente onde crítica moral é apresentada como falta de amor, ao invés de exercício de discernimento necessário para a proteção espiritual. A terceira revelação trata das consequências devastadoras da exposição prolongada a ensinamentos transmitidos por sósias espirituais. A influência gradual consegue corromper o discernimento de pessoas sinceras que não desenvolveram critérios adequados para distinguir orientação autêntica de imitações sofisticadas, resultando em estagnação espiritual particularmente trágica, porque as vítimas acreditam estar progredindo enquanto permanecem presas em ilusões. A primeira consequência se manifesta através da perda gradual da capacidade de experimentar remorso genuíno, quando o comportamento contradiz ensinamentos espirituais autênticos. A exposição constante a mensagens que minimizam a importância do arrependimento concreto gradualmente adormece a consciência moral, que deveria funcionar como sistema de alerta interior, motivando correção quando a pessoa se desvia de caminhos elevados. A segunda consequência inclui o desenvolvimento de resistência crescente a ensinamentos que exigem mudanças comportamentais concretas, manifestando-se através de preferência por orientações que oferecem conforto psicológico sem requerer disciplina ou sacrifício, criando padrão onde a pessoa busca confirmação de limitações atuais, ao invés de inspiração para a superação que caracteriza desenvolvimento espiritual autêntico. A terceira consequência mais preocupante é o estabelecimento de dependência psicológica de ensinamentos que prometem evolução sem transformação, criando ciclo onde a pessoa consome constantemente mensagens espirituais, mas nunca desenvolve qualidades interiores que caracterizam progresso real, mantendo-se em estado de estudante perpétuo que acumula conhecimentos teóricos sem aplicação prática. A quarta consequência emerge através da perda de capacidade de reconhecer a autoridade espiritual autêntica, porque exposição prolongada a falsificações corrompe os critérios de discernimento que permitiriam identificação de orientação genuína quando ela se apresenta, criando situação onde a pessoa rejeita ensinamentos que poderiam promover libertação real por preferir mensagens que confirmam ilusões confortáveis. A quarta revelação refere-se aos métodos específicos utilizados pelas trevas para a criação e manutenção de redes de sósias espirituais. A coordenação sofisticada transcende operações isoladas para abranger sistema completo de falsificação que contamina múltiplas fontes de orientação espiritual, criando ambiente onde pessoas sinceras enfrentam dificuldades crescentes para identificar ensinamentos autênticos em meio à proliferação de imitações elaboradas.
O primeiro método utiliza estudo meticuloso de personalidades espirituais respeitadas durante o período que precede a morte física, documentando não apenas características superficiais, mas principalmente padrões de pensamento, pontos de vista específicos e até mesmo limitações, que podem ser exploradas para a introdução gradual de distorções que seriam rejeitadas se apresentadas diretamente. O segundo método envolve treinamento de entidades especializadas em imitação, que desenvolvem capacidade não apenas de reproduzir maneirismos externos, mas de simular padrões vibracionais que caracterizam diferentes níveis de evolução espiritual, criando falsificações tão convincentes que enganam até mesmo médiuns experientes que confiam em sensações subjetivas. O terceiro método, mais sofisticado, utiliza coordenação entre múltiplos sósias, que imitam diferentes personalidades para criar consenso artificial sobre pontos doutrinais específicos, fazendo parecer que várias fontes independentes chegaram às mesmas conclusões, quando na realidade todas servem à mesma agenda de introduzir conceitos que corroem fundamentos morais. O quarto método opera através da utilização de verdades parciais para estabelecer credibilidade, que depois é explorada para a introdução de erros sutis, porque as trevas compreendem que mentiras óbvias são detectadas pelo discernimento normal, mas que falsidades sofisticadas conseguem penetrar defesas através de mistura calculada de elementos autênticos com distorções imperceptíveis. A quinta revelação trata da proteção específica que pode ser desenvolvida contra estratégias de sósias espirituais. É possível desenvolver critérios práticos de discernimento que permitem identificação de ensinamentos autênticos versus falsificações sofisticadas, estabelecendo fundamentos sólidos que resistem a influências corruptoras através de conexão direta com fontes legítimas de orientação superior. A primeira proteção consiste no desenvolvimento de conhecimento profundo de ensinamentos tradicionais autênticos que foram testados através de séculos de aplicação prática, criando critério objetivo para a avaliação de qualquer mensagem nova, através de comparação com princípios estabelecidos que demonstraram capacidade de produzir transformação moral verificável. A segunda proteção envolve o cultivo de vida de oração e meditação que desenvolve conexão direta com orientação superior, reduzindo dependência de fontes externas através do fortalecimento de capacidade interior de receber inspiração autêntica que emerge quando a consciência se alinha com a vontade divina, através de purificação de motivações que podem interferir com recepção clara. A terceira proteção mais importante é a manutenção de padrões morais elevados que criam uma atmosfera espiritual que naturalmente repele influências inferiores, porque entidades das trevas não conseguem aproximar-se de pessoas que mantêm pureza de intenção e comportamento que honra a dignidade humana através de disciplina que controla impulsos inferiores. A quarta proteção se manifesta através da busca por confirmação de ensinamentos, através de aplicação prática, que produz resultados verificáveis, rejeitando mensagens que oferecem apenas conforto psicológico, sem gerar transformação concreta no caráter e no comportamento, porque orientação autêntica sempre produz frutos práticos observáveis. A quinta proteção inclui o cultivo de humildade, que reconhece limitações de compreensão humana, mantendo abertura para correção quando evidências demonstram necessidade de revisão de conceitos anteriormente aceitos, evitando orgulho espiritual que pode criar resistência a verdades que contradizem crenças queridas. A sexta revelação
refere-se ao chamado urgente para despertar coletivo que reconheça a proliferação de estratégias sofisticadas das trevas que utilizam a aparência de autoridade espiritual para corromper compreensão de verdades fundamentais. É necessário estabelecer rede de vigilância consciente que proteja comunidades espirituais sinceras contra infiltração de ensinamentos que prometem elevação, mas mantêm consciências presas em ilusões. A primeira responsabilidade daqueles que compreenderam esta revelação é o desenvolvimento de critérios rigorosos de avaliação que podem ser compartilhados com outros buscadores sinceros, criando sistema de proteção coletiva que opera através de educação que fortalece discernimento ao invés de depender apenas de autoridade externa que pode ser corrompida. A segunda responsabilidade envolve compartilhamento cuidadoso desta informação com pessoas que demonstram maturidade espiritual suficiente para processar a revelação sem desenvolver paranoia que poderia impedir busca legítima por orientação superior. Porque o objetivo não é criar desconfiança generalizada, mas estabelecer vigilância consciente. A terceira responsabilidade mais significativa é o exemplo pessoal de vida que demonstra frutos práticos de orientação espiritual autêntica, criando contraste que permite identificação de diferenças entre ensinamentos que produzem transformação moral verificável versus mensagens que oferecem apenas conforto psicológico sem gerar mudanças concretas. A quarta responsabilidade se manifesta através de oração específica pela proteção de comunidades espirituais contra a infiltração de influências que utilizam a aparência de bondade para promover conceitos que gradualmente corroem fundamentos de desenvolvimento moral, estabelecendo corrente de intercessão que fortalece defesas coletivas. A sétima revelação refere-se ao significado cósmico da exposição destas estratégias como preparação da humanidade para período de purificação que separará definitivamente aqueles que desenvolveram discernimento autêntico daqueles que permaneceram presos em ilusões sofisticadas. Esta revelação marca a transição evolutiva, onde a humanidade deve escolher entre desenvolvimento de critérios rigorosos de discernimento espiritual versus continuação de dependência de autoridades externas que podem ser corrompidas. Vi como a revelação estabelece precedentes sobre a importância de vigilância espiritual constante durante era, quando forças das trevas utilizam métodos cada vez mais sofisticados para manter consciências afastadas de verdades que promovem libertação real. Aqueles que conseguirem desenvolver discernimento que os protege contra falsificações se qualificarão para participar de nova era onde orientação espiritual operará através de conexão direta. Nossa resposta consciente, através do desenvolvimento de vigilância espiritual equilibrada com abertura para a orientação autêntica, não apenas protegerá nossas próprias jornadas evolutivas, mas contribuirá para estabelecimento de padrões que beneficiarão o desenvolvimento de discernimento coletivo, demonstrando que verdade sempre triunfa sobre engano quando consciências se dedicam sinceramente à identificação de realidades transcendentes. Escrevam nos comentários: abro meus olhos espirituais. E esta declaração os conectará com corrente de vigilância consciente que está sendo estabelecida pelos mentores da verdade para fortalecer a capacidade coletiva de identificar ensinamentos genuínos versus falsificações sofisticadas, multiplicando proteção através de compartilhamento de critérios testados durante séculos de desenvolvimento espiritual autêntico.
Durante este período de exposição crescente a estratégias sofisticadas das trevas, mantenham equilíbrio entre vigilância necessária e abertura para a orientação legítima. Não permitam que revelação sobre falsificações crie paranoia que impediria a recepção de ensinamentos autênticos. Utilizem esta informação para desenvolvimento de critérios mais refinados que protegem contra enganos específicos, enquanto mantêm receptividade para orientação que produz frutos verificáveis. Oração pela proteção contra enganos espirituais. Pai Celestial, que és fonte de toda a verdade e proteges teus filhos contra estratégias das trevas que utilizam aparência de bondade para promover enganos sofisticados. Concede-nos discernimento, que distingue orientação autêntica de falsificações elaboradas. Fortalece nossa capacidade de reconhecer ensinamentos que produzem transformação moral verificável, versus mensagens que oferecem apenas conforto psicológico, sem gerar mudanças concretas no caráter que aproxima almas do ideal de santificação. Protege-nos contra a influência de sósias espirituais que imitam personalidades respeitadas para transmitir conceitos que gradualmente corroem fundamentos morais através de relativização de princípios que deveriam permanecer absolutos. Concede-nos equilíbrio entre vigilância necessária e abertura para orientação legítima, evitando tanto ingenuidade que aceita qualquer mensagem aparentemente espiritual, quanto paranoia que rejeita verdades inconvenientes. E que desenvolvimento de discernimento autêntico nos qualifique para proteger outras almas sinceras contra falsificações que utilizam a aparência de autoridade espiritual para manter consciências presas em ilusões que impedem libertação real. Assim seja, em nome daquele que é caminho, verdade e vida, e que sempre proporciona meios para distinguir luz genuína de imitações, quando consciências se dedicam sinceramente à evolução espiritual autêntica. Amém.